Boa tarde, sou o professor Rogério. Então, nós vamos dar continuidade aqui à nossa terceira aula do Brasil entre as guerras, né? Então, é a segunda aula voltada a Getúlio Vargas. Então, ressaltando o porquê é importante nós falarmos de Getúlio Vargas antes de falar sobre as guerras. Então, muitas das coisas que vai acontecer no Brasil vai ser inspirado, né, nos modelos fascistas, nazistas e socialistas, né, durante a década de 20 e a década de 30, e vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil é o único país da América do Sul que participa efetivamente da Segunda Guerra Mundial, enviando tropas. A gente vai falar sobre isso também quando a gente for falar da guerra em si. Mas nós temos que preparar o campo, né? Entender. Nós falamos sobre totalitarismos na Europa, como é que esse totalitarismo ele vai chegar à formação, né, de governos que vão levar a Europa à Segunda Guerra Mundial e como que o Brasil também vai se comportar nesse momento, né, nesse momento único da história, porque o Brasil ele não está isolado no mundo e nós vamos ver que o Brasil ele participou da Primeira e também vai participar da Segunda Guerra Mundial. Mas antes de falar de Primeira e Segunda Guerra Mundial, vamos falar aqui do nosso caro presidente, né, do nosso caro ilustre presidente Getúlio Vargas. Né, na aula passada, nós trabalhamos a visão do Getúlio Vargas como, né, quando ele chega no poder, as revoltas que vão, né, liderá-lo, né, que vai fazer com que ele tome a medida. Então, a Revolução Constituinte de 32 vai fazer com que ele elabore a Constituição. Então, Getúlio Vargas, que nós vamos discutir hoje, é a Era Vargas II, o governo constitucional e o golpe de Estado, ou golpe do Estado Novo. Então, Getúlio Vargas tem essa certa visão aí. Tanto é que na primeira foto da aula passada eu coloquei ele como um presidente muito sério, né? E agora nós vamos mostrar uma outra visão dele. Bem, dá uma introduçãozinha aqui para a gente relembrar o que a gente viu na aula passada. Bem, então, o Getúlio Vargas ele chega ao poder com a intenção de acabar com a República Café com Leite, mas logo foi obrigado a ajudar a economia cafeeira devido à crise de 29. Então, ele tinha a intenção de desestabilizar o sistema político oligárquico no Brasil, que estava concentrado entre Minas e São Paulo. Então, ele vai tentar, né, ele tenta, mas não consegue, né, desarticular essa economia, porque a economia do Brasil era forjada a partir da exportação de café. Ele cria medidas para a modernização do país, mas a economia ainda fica muito dependente da produção de café até os dias, né? O Brasil é um dos maiores produtores de café mundiais até os dias de hoje. Quantidade não quer dizer qualidade, lembra disso. Bem, então, suas medidas autoritárias provocará o levante paulista da Revolução Constituinte de 32, né? Então, a imposição de um interventor, né, que não comungava com os ideais paulistas, né, vai fazer com que haja esse levante, né, essa revolta, essa Revolução Constituinte de 32. Mesmo perdendo o conflito, São Paulo obteve conquistas, como a votação da Constituição de 1934 e a promessa de eleições em 37. Né? Então, São Paulo foi derrotado, mas teve algumas vitórias. E essas vitórias, né, serão a Constituição, né, de 34 e vamos votar em 37. Mas a gente vai ver que não houve essa votação. Né? Pegadinha do malandro, mas vamos lá. Então, o período constitucional passou, né, por duas tentativas de insurreição, né, de revolução, e a Segunda Guerra Mundial, mostrando como Vargas se tornou ditador até 1945. Né? Então, a questão do Getúlio Vargas, né, nós temos um imaginário de Getúlio Vargas como se fosse um herói, mas, na verdade, Getúlio Vargas ele teve um governo ditatorial. Né? Como assim um governo ditatorial? É quando não há possibilidade de sucessão. Né? Então, ele se perpetuou no poder de 1930 a 45. Tanto é que, no final, ele ainda vai ter uma outra eleição. Né? Então, em 45 ele sai, aí nós teremos o governo do Dutra, e depois ele é eleito novamente. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente no período democrático. Né? Nós vamos falar, né, do governo de Dutra, nós vamos falar do Getúlio Vargas II, nós vamos falar do Juscelino Kubitschek, nós vamos falar de Jânio Quadros e João Goulart, que levou a ditadura militar em 64. Bem, então,
o radicalismo na política brasileira. Então, não é algo tão moderno assim. Então, a política brasileira sempre foi uma política muito radicalizada. Então, os dois lados, né? Então, os extremos. Então, essa fase ficou caracterizada pela gradual radicalização da postura de Getúlio Vargas no sentido de concentrar o poder em si e pela radicalização da política nacional, a partir de dois grupos, A e B, né, que é a Associação Integralista Brasileira, e nós temos a ANL, que é a Associação Nacional Libertadora. A primeira de extrema direita e a segunda de extrema esquerda. E esses dois grupos, né, vão, né, de uma certa forma, né, lidar com essa situação do Getúlio Vargas e concentrar o poder em suas mãos. O Getúlio Vargas, ele vai ter uma postura muito próxima do que o Mussolini fez na Itália. Então ele vai acabar com os políticos, com os poderes, com os partidos políticos, isso um pouquinho mais para frente que a gente vai ver. Então vamos começar. Então a ANL, né, a Aliança Nacional Libertadora, então em decorrência ao aumento das propostas políticas com fundamento na ideologia de extrema direita, surgem em vários países grupos de ações, né, contrárias. E no contexto de resistência ao crescimento dos camisas verdes, do integralismo no Brasil, que era um modelo muito próximo do fascismo italiano, ou oficialmente conhecido como Partido Integralista, que surge a Aliança Nacional Libertadora. Né? Então, a Aliança Nacional Libertadora surge para contrapor esse movimento integralista. A organização política surge oficialmente em março de 1935, com o objetivo de combater o fascismo em âmbito nacional. Então, a ANL tem como objetivo o quê? Combater, né, o fascismo, como se fosse um movimento antifascismo hoje, que tanto nós estamos debatendo, nós estamos discutindo. Então, isso já vem há muito tempo no nosso país. Então, em 1935 surge movimentos contra fascismo no Brasil, prevendo, né, por conta dessas medidas autoritárias do Getúlio Vargas e o crescimento do movimento integralista, que era de extrema direita ali no nosso país. Bem, a intentona comunista, né, foi no caso aí, a intentona, né, entende-se um conjunto de levante de caráter revolucionário operado por membros do Exército Brasileiro entre os anos de 35 e 36, em plena era Vargas. Esses levantes ocorreram em pelo menos 3 capitais, Natal, Recife e o Rio de Janeiro. Esses militares tinham influências ideológicas comunistas e recebiam o apoio, né, do comunismo internacional, cujo centro era a União Soviética, à época liderado por Stalin. Então, nesse contexto todo, o mundo estava muito conturbado. Né? Então, nós tínhamos movimentos fascistas, movimentos de extrema esquerda, e isso vai, né, fomentar batalhas ideológicas. E o Brasil não ficou ileso disso. Então, em 35 e 36, há uma tentativa de revolução, de golpe, né? Uma tentativa onde, né, pessoas ligadas ao Partido Comunista Soviético organizam uma intentona, uma revolução dentro do nosso país. Ela foi liderada pelo Carlos Prestes, lembra do Carlos Prestes que a gente falou da coluna Prestes? Então ele vai até a União Soviética, ele vai se converter, ele vai ser de uma certa forma influenciado ao sistema socialista, ele vai, né, liderar esse movimento. Então vale ressaltar que a palavra intentona tem o sentido de, né, pejorativo e foi usado pelos opositores ao comunismo. Então intentona significa algo como intento e sensato, ou plano louco. Então, eles tinham um plano, né, de organizar, né, os militares e também ao apoio popular e tentar, né, acabar com o governo Vargas implantando o sistema socialista no nosso país. Fato que não deu certo, mas assim, que não foram exatamente, né, imprevisto, né, tão espontâneo e não calculado como veremos abaixo. Então, gente, é assim, esse movimento ele foi orquestrado, né, com lideranças, houve todo um planejamento, um sistema. Bem, então, o objetivo da intentona comunista, então, os revoltosos
da Intentona Comunista giram com a articulação da ANL, a Aliança Nacional Libertadora, para a organização comunista liderada por Luiz Carlos Prestes, né, formada, né, em 1935, e que agia independentemente do Partido Comunista Brasileiro. Né? Então, a ANL não tinha nada a ver com o Partido Comunista Brasileiro, então ele tinha muito mais voltado ao partido, né, alemão. Então, a ANL tinha conexão direta com a União Soviética, também, né, conhecido como, né, Comitê, órgão, né, responsável por dar apoio tanto em dinheiro quanto em arma e treinamento para revolucionários comunistas no mundo todo. Então, Luiz Carlos Prestes conseguiu apoio, né, do comitê em 1934, quando viveu na União Soviética após o período em que atuava no movimento tenentista brasileiro. Então, o Carlos Prestes, quando ele sai, né, quando ele consegue fugir, né, ele consegue se desvencilhar dos militares brasileiros, ele vai para a União Soviética e ele é de uma certa forma, né, ele conhece o que era o comunismo e ele se torna simpatizante. E ele tenta implantar esse sistema aqui no Brasil. Só que ele vai direto, né, ele não tem uma tentativa de apoio ou buscar apoio do PCB. Né? Então, um dos maiores problemas da esquerda no Brasil é não ser articulada, diferentemente da direita, que quando o interesse é comum, eles se unem, quando é antagônico, eles lutam pelo poder, lógico. Né? Uma coisa não leva a outra. Bem, então, o resultado. Então, no dia 25 de novembro, foi a vez do 3º Regimento da Infantaria do Rio de Janeiro, né, que tentou um motim na Praia Vermelha, porque as outras capitais já tinham sido tomadas. Né, então, o chefe do Estado, após a Revolução de 30, né, no caso de Getúlio Vargas, né, ele pediu ao Congresso Nacional que fosse decretado estado de sítio, com isso fossem acionadas as forças do Exército que não estavam associadas com o comunismo, né, para colocar o ponto final no levante, né, e o Congresso se autorizou, e Vargas ordenou que a cidade fosse recuperada. Então, Getúlio Vargas ele vai colocar o exército que não tinham, né, nenhuma simpatia com o movimento comunista. Então, já tinha sido acabado o Natal, em Recife, e isso vai também ser, né, colocado também no Rio de Janeiro. Então, foi preso o Carlos Prestes e também foi preso a sua esposa, a Olga Bernardo. Então, acreditasse que mais que centenas de revolucionários morreram em combate, cerca de 30 homens do exército legalistas a favor de Vargas também foram mortos. Centenas de militares comunistas e civis que apoiavam a intentona até maio de 36 estavam presos, entre eles Carlos Prestes, que ficou 9 anos na prisão, e Olga Bernardi, que era judia e foi deportada para a Alemanha. Então, aí é que está um probleminha sério, que nós devemos levar a política do nosso país um pouco, né, de uma certa forma, né, contraditória. Porque o Carlos Prestes foi preso, mas a Olga, né, a Olga Bernário, que era esposa né, do Carlos Prestes, ela era de origem judaica, né, então ela era judia. E nesse período aí, na década de 30, que estava sendo concretizado, né, a formação dos campos de concentração na Alemanha. Então, quando o Getúlio Vargas ele vai ele vai expulsar, né, a Olga, ele está cometendo, na forma jurídica de ver, né, então ele está cometendo um crime, porque ele está deportando a esposa de um brasileiro. Então, como ela era esposa do brasileiro, ela tem os seus direitos também aqui no Brasil. E ela estava grávida, né, tanto é que uma das maiores historiadoras sobre Carlos Prestes é sua filha Anita, né, Prestes, né, Anita Bernário Prestes. Então, nesse sentido, então, a Anita, ela nasceu no campo de concentração, então, e ela foi resgatada pela sua avó. Então, isso nós temos que trabalhar um pouquinho com com um certo cuidado legalista sobre essa questão. Né? Então, tem essa visão. Tanto é que esse episódio é romantizado, ele virou filme, então tem várias coisas que nós devemos tratar com cuidado sobre esse período aí. Então aqui nós temos um memorial sobre os mortos, né, da intentona comunista no Rio de Janeiro. Aqui a foto do Carlos Prestes preso, né, pelo Exército Brasileiro.
e uma foto tirada pelos espiões do governo da Olga Bernário, né, no Rio de Janeiro. Bem, então, e A e B, a Ação Integralista Brasileira, né, integralista, né, brasileira. Então, o caso, né, no caso brasileiro, esse cenário levou ao surgimento de dois grupos, né, que ocuparam o centro da mobilização. Então, um de extrema-direita, que é a Ação Integralista Nacional, no caso A e B. Então, os integralistas representavam o fascismo na política brasileira, inspiravam-se no modelo fascista praticado na Europa. Né? Tanto é que eles vão copiar até uma coisa que eu acho bem interessante. Né? Os fascistas italianos eram conhecidos como camisa negras e os fascistas brasileiros eram conhecidos como camisa verdes. Né? Depois vão ganhar o nome de papagaios, né? Tem todas essas questões aí. Então, assim, tal como acontecia na Europa, os integralistas usavam uniforme, uma cor padrão, no caso aqui no Brasil, verde. Realizavam grandes comícios, apelavam para a violência de ruas contra grupos políticos de esquerda. Os integralistas também deram eco para o antissemitismo aqui no Brasil e tiveram na figura de Plínio Salgado, né, um grande líder. Né, em seu melhor momento, o integralismo chegou a contar com 200 mil membros. Então, o integralismo, né, foi um movimento que ele tem muita aspiração ao fascismo italiano. Então, nós estávamos num período onde nós tínhamos dois extremos dentro do mesmo território. E esses extremos vão, né, buscar apoiadores. Tanto é que o integralismo chegou a 200 mil membros. Isso, né, se nós formos levar em consideração que hoje no submundo da internet nós temos movimentos das duas extremas também, nós temos os dois extremos de áreas violentas. Né? Então nós temos movimentos fascistas no Brasil, nós temos movimentos também de violência de todos os lados. Então isso é um problema muito sério. E reunir 200 mil membros na década de 30 era algo fenomenal. Mas assim, então o levante da A e B. Então, mais ao decretar o fechamento de partidos políticos, né, incluindo a ação integralista brasileira. Então, Getúlio Vargas ele vai ordenar o fechamento de todos os partidos, né, depois da intentona comunista. Então, algumas das lideranças integralistas começaram a articular, né, com os militares da Marinha o golpe contra Vargas. Então, A e B, que apoiava Vargas, vai depois tentar um golpe contra Vargas. Então, o Obiano de Mello, o Balmiro Valverde e o Gustavo Barroso sentiam-se excluídos a ser expectativa de participação no poder político, e o líder Plínio Salgado, no entanto, ao mesmo tempo em que entre os integralistas apoiava a subversão contra Vargas, né, fazia um movimento oposto junto ao presidente, tentando reaproximar do governo. Em 11 de março, né, do primeiro movimento revoltoso, né, tomou o corpo em algumas manifestações na Marinha e uma tentativa de invasão da rádio, né, Mairivic Veiga, né, quando os revoltosos eram brutalmente reprimidos, Plínio Salgado se refugiava em São Paulo, evitando se declarar publicamente sobre o levante. Então, no caso aí, 11 de março, houve uma tentativa de golpe, né, pelos integralistas. E o Plínio Salgado, ele simplesmente fingiu de morto. Ele estava em São Paulo e resolveu não tomar uma posição. Bem, então, o resultado dessa tentativa aí. Então, uma nova onda revoltosa se levanta em maio do mesmo ano. Novamente, a ação fracassada dos integralistas que tentaram invadir o Palácio da Guanabara, casa presidencial daquele momento, com a organização frágil dos revoltosos, são barrados pelos próprios guardas do palácio em outros pontos da cidade, que haviam também planos para levantes. Não conseguiram se organizar da mesma forma. Então, eles tentaram de novo, alguns meses depois, mas não deu tantos resultados. Então, os integralistas foram reprimidos e presos em todo o país. Plínio Salgado, negando qualquer participação levante, foi poupado da prisão até 1939, quando foi encarcerado por alguns dias. Meses depois, foi novamente preso e encaminhado para o exílio, onde ficou até a retomada da democracia em 45. Então, o Plínio Salgado ele foi deportado, porque, assim, ele mesmo alegando que não tinha nada a ver com a política, como se não sabia o que estava acontecendo, com certeza, assim, pelas fontes e entre outros relatos, dizem que ele articulou esses movimentos. Então, ele foi convidado a se retirar do país, ele foi exilado, né? Então,
E o movimento, né, perdeu seu líder. Bem, então aqui nós temos algumas imagens no canto, né? Nós temos o Plínio Salgado com o uniforme do integralismo. Então aqui nós temos também no centro uma imagem, né, de mulheres com o uniforme do integralismo e a propaganda integralista muito voltado, né, para aquela propaganda que a gente viu sobre a Revolução de 32, né, que também é inspirado no modelo, né, de propaganda né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial que os americanos faziam. Então, o Plano Cohen. Então, vamos lá, né? Então, o Plano Cohen foi uma das primeiras fake news que aconteceu no nosso país. Então, dia de 30 de setembro de 1937, o general Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército, noticiou através do programa radiofônico A Hora do Brasil, que era também uma propaganda do governo, a descoberta de um plano cujo objetivo era derrubar o presidente Getúlio Vargas, segundo o general Plano Cohen, né, como passou a ser chamado, tinha sido arquitetado, né, em conjunto com o Partido Comunista Brasileiro e as organizações comunistas internacionais. Então, esse Plano Cohen, ele foi, segundo, né, no caso aí, o Góes Monteiro, foi considerado, né, um plano comunista para uma tentativa de uma revolução comunista no Brasil. Então, isso vai ser muito sério em 37. Por quê, né? Então, a farsa, né? Então, os documentos, né, tinham sido escritos pelo capitão Olímpio Mourão Filho, né, na época chefe do Serviço Secreto da Ação Integralista Brasileira. Então, o partido de apoio do governo Vargas, então, Mourão Filho, né, por sua vez, admitiu ter elaborado o documento e pedido, né, a pedido de Plínio Salgado, dirigente da AIB. Né, então, afirmando, porém, trata-se de uma simulação de insurreição comunista, apenas para efeito dos estudos e utilização exclusivamente, né, de âmbitos internos da AIB. No entanto, uma cópia do documento chegou ao conhecimento da cúpula das Forças Armadas, que, através do general Góes Monteiro, anunciou o Plano Cohen como uma ameaça iminente. Então, vamos dizer o seguinte, foi mais ou menos que a gente tanto debate de fake news. Então, as fake news, no caso, foi, segundo eles, foi um documento para simular uma organização da AIB, né, para tentar conter um levante comunista, mas isso foi levado a sério pelo governo. Então, aqui nós temos o jornal O Globo do Dia, né, e nós temos os documentos aqui que foi feito, né, que foi encontrado e é associado ao Plano Cohen. Então, essa é uma questão aí voltada a isso. Bem, então, por que é importante a gente falar do Plano Cohen também? Porque as eleições foram canceladas. As eleições de 37 foram canceladas e, com isso, foi imposta uma nova Constituição, a Constituição de 1937. Então, a Constituição de 1937 foi a quarta Constituição brasileira e a terceira do período republicano. Ela ficou conhecida como a Constituição Polaca, né, por ter leis de inspiração fascista, tal como a Carta Magna polonesa de 35. Então, ela é considerada polaca por conta disso, né, porque é o nome dado às mulheres, né, da Polônia. Então, e ela foi inspirada na Constituição que foi imposta na Polônia também. Então, o texto foi elaborado pelo jurista Francisco Campos e ortogada. Ela foi imposta no dia 10 de novembro de 37. Então, os pontos principais aqui. Então, caberia ao presidente nomear interventores dos estados, coisa que ele já fez antes. A justiça eleitoral e os partidos políticos foram extintos. Então, não tinha mais participação política. Então, foi suspenso o direito de mandato de segurança de ação popular. Então, a ação popular, a organização popular sobre a política era proibido. A instituição de censura prévia aos meios de comunicação, que foi a elaboração do DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, tudo tinha que passar pelo DIP antes de ser publicado. Então, os meios de comunicação estavam obrigados a publicar ou transmitir comunicados do governo. Então, era obrigatório fazer propaganda favorável ao governo, produzida pelo governo. A proibição direto de greve, é o direito de greve. Então, os sindicatos perdem totalmente a sua participação. Previsão de pena de morte para crimes políticos, né? Então, seria julgado e teria a liberdade de essas pessoas serem executadas dependendo da sua articulação, no caso, crimes políticos.
Então, o poder legislativo em todos os níveis foi extinto, assim não existia mais Câmara de Vereadores ou deputados estaduais. Então, o que caracteriza o Getúlio Vargas como ditador, ele acaba com o legislativo. Bem, então, as consequências. Com a Constituição de 37, o poder do presidente atingiu seu ápice, a centralização em cerimônia simbólica no Rio de Janeiro foram queimadas as bandeiras estaduais, né, proibidos os hinos regionais e partidos políticos locais. Então, assim, tudo concentrado ao governo federal. Então, a cerimônia é simbólica, né? Então, a questão do símbolo de falar o seguinte, aqui quem manda agora sou eu. Bem, então, Getúlio Vargas sofreu uma nova tentativa de golpe pelos integralistas em 38, mas esses foram, né, desbaratados rapidamente, assim, né, pôde governar de maneira ditatorial até 1945, quando sofreu golpe de Estado articulado pelo Exército e por parte das forças conservadoras do país. Bem, então, o Estado Novo. Então, o Estado Novo foi a terceira fase da Era Vargas, que durou de 37 a 45, e sucedeu, portanto, as fases, né, do governo provisório, governo constitucional. Então, as características principais do Estado Novo era o fato de ter sido, né, propriamente o regime ditatorial inspirado no modelo nazi-fascista europeu, então em voga à sua época. Então, aqui nós temos, né, uma imagem, né, que remete muito à propaganda fascista, então a ação de um líder, né, totalmente responsável pela grandiosidade do país, né, uma propaganda, né, muito ufanista, e criando essa imagem do herói. Bem, então, a característica do Estado Novo, então, o fortalecimento do executivo frente aos demais poderes, o nacionalismo exacerbado, valorização dos símbolos nacionais, a criação do DIP, né, o Departamento de Propaganda, né, de Imprensa e Propaganda, provocando a censura de obras que fossem contrárias à ideologia vigente, o controle da educação primária, no caso aquela imagem de uma cartilha, né, da educação primária e material didático exaltando a imagem do executivo. Então, tudo isso tem o fortalecimento do governo federal, né, tratando Getúlio Vargas como se fosse um ditador. Então, nós temos aqui uma parada do 1º de maio, que era algo, né, que passa a ser costume, né, no período, e o Getúlio Vargas discutindo com algumas estudantes no Colégio de Freira, no Rio de Janeiro. Né? Tanto é que é nesse momento aí que surgem algumas canções de protesto contra Getúlio Vargas, entre eles uma das mais importantes é o Bom de São Januário, que retrata, né, que vai satirizar a imagem do Getúlio Vargas e satirizando a imagem que ele queria vender de que o mais importante era apenas trabalhar. Né? Então, o trabalho além do que, né, deveria ser, né, a vida do trabalhador, esquecendo da boemia, de ter outra vida no seio do trabalho. Então, a crise, né, do Estado Novo. Então, o Estado Novo, né, ele entra em crise com o fim da Segunda Guerra Mundial. Assim, Vargas deu início a uma nova fase de sua política, a fase de aproximação com os trabalhadores. Ele já flertava com essa postura nos anos anteriores. Isso pode ser exemplificado pelo decreto do salário mínimo em 40 e pela organização do comício do Dia do Trabalhador. A partir de 1943, Vargas fortaleceu essa aproximação. Bem, então, como a guerra tinha acabado, então os aliados do Getúlio Vargas, o exército e a burguesia, eles não viam sentido em ele continuar no poder, porque não tinha mais inimigos. Né? Afinal de contas, o PCB já estava na ilegalidade, o sindicato estava sob controle, então não tinha porquê. Então, para ganhar o apoio dos trabalhadores, ele vai começar a criar leis trabalhistas, né? Criando aquela imagem de Getúlio Vargas, o pai dos pobres. Então, nesse ano, por exemplo, foi lançada a consolidação das leis do trabalho, né, documento que trazia uma série de novidades na legislação trabalhista, ampliando os direitos dos trabalhadores urbanos, e a legislação, né, não se estendia aos trabalhadores rurais, então são os trabalhadores da cidade. Essa nova fase de Vargas recebeu o nome, né, de trabalhismo, visava garantir a influência na política brasileira assim que o sistema democrático fosse restabelecido. Então, né, então o Getúlio Vargas ele vai impor essas leis trabalhistas, mas não para todos os trabalhadores, mas apenas para o mundo urbano, principalmente que é ali que estavam os seus apoiadores. E isso, né,
vai ser uma garantia, né, de uma imagem positiva. Então, o ato adicional de 45, então, a partir de 45, a pressão sobre Vargas para uma nova eleição presidencial acontecesse era tamanha que Vargas decretou o ato adicional. Com essa lei, o governo decretava que, dentro do prazo de 90 dias, seria marcada a data para uma eleição presidencial. Após isso, começou a organizar-se no país uma nova vida partidária, com destaque para 3 partidos, no caso, o PDT, o PTB, né, e o PSD, que foram criados pelo Getúlio Vargas. Então, ele vai criar 3 partidos sobre ele mesmo. Então, ele vai tentar orquestrar a eleição. Bem, então, ao longo de 45, o desgaste de Vargas com os liberais e com os militares foi ampliado, né, de tal forma que, em outubro de 45, os militares cercam o Palácio Presidencial e deram ultimato a Vargas, forçando-o a renunciar à presidência e reorganização da política do Brasil a partir, né, desse momento. Deu origem à Quarta República, né, que é chamada de República Democrática, que vai de 46 a 64. Então, antes mesmo do Getúlio Vargas sair do poder, ele vai dizer que ele voltaria no braço do povo. E isso vai acontecer. O Getúlio Vargas, mesmo com, né, a renúncia dele, foi uma tentativa de não gerar um conflito generalizado. Porque os trabalhadores, por conta das leis, né, as leis trabalhistas, não queriam que o Getúlio Vargas saísse do poder. Então, nesse sentido, vai se gerar, né, uma comoção nacional, e isso vai ser uma prova que depois do outro mandato, né, do caso do Dutra, o Getúlio Vargas será eleito a presidente para cumprir o seu mandato. Né, então, aqui, o jornal do período onde Getúlio renunciou, né, mostrando, né, como as pessoas estavam vendo esse cenário, a comoção nacional. Bem, então, para nós concluirmos esse tema, então, a política constitucionalista de Getúlio Vargas de 34 a 37, né, Vargas teve que lidar com 2 movimentos antagônicos, um de direita e outro de esquerda, né, mas ele vai também usar o plano Cohen, que é uma fake news, para justificar o endurecimento após a Constituição Polaca. Então ele vai, né, usar o plano Cohen como, ó, eu estou aqui para defender o país de uma possível ameaça comunista. Bem, então, para conter a oposição, Vargas elevará a repressão ao autoritarismo, promovendo a imagem do governo, provocando a transformação do presidente e o mito político da primeira metade do século XX. Então, Getúlio Vargas, né, então, ele se transformou em um mito, ele se transformou em uma figura tão importante que ele era exaltado dentro das casas das famílias dos trabalhadores. Então, isso foi por conta das suas medidas das leis trabalhistas. Então, o fim da Segunda Guerra Mundial vai causar o questionamento da permanência de Vargas, provocando a convocação de eleições para o executivo, mas a pressão levou à sua renúncia. Bem, gente, então aquilo que nós estávamos falando, né? Então, o Getúlio Vargas ele tinha que dar uma resposta. E essa resposta foi o quê? Convocar as eleições. Só que ele vai tentar manipular o sistema eleitoral e isso vai causar, né, um certo problema para ele, ele vai ser forçado a renunciar. Porque senão o golpe, né, o golpe militar de 64 seria intitulado aí. E não em 64, mas em 45. Bem, gente, então, né, agradeço, né, a todos, né, pela paciência, né, que nós estamos hoje finalizando o primeiro período Vargas, né, a era Vargas, e depois nós vamos, né, ver depois assim, o período democrático, né, que vai ser de 46 a 64. Então, aí depois, né, nós vamos ver, a partir da próxima aula, a Segunda Guerra Mundial, como é que vai ser o período pré-guerra, a guerra e pós-guerra. Tudo bem? Então, agradeço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que todos tenham entendido, né? E até mais. Obrigado.